Sim. É a escolha da árvore genética adequada à PROEX. Isso aí é o seguinte, quando a pessoa já tem mais lucidez e ela tem uma paraprocedência mais iluminada, quer dizer, mais avançada, mais evoluída, ela estuda mais os detalhes da família nuclear para empreender o seu trabalho na Terra. Então, há um processo de uma herança que começa com o problema da intermissão. Então, nós aqui, por exemplo, o povo que fez curso intermissivo, muita gente andou estudando a família genética, a família nuclear. Escolhe na intermissão. Ela já escolhe, ela vê lá pela circunstância, quase sempre a evolucióloga que indica para ela como é que é. Outra coisa, isso é inescapável, é inafastável. Se a pessoa tem que passar, passou. Aquilo que é da pessoa vem para a mão dela, não tem saída. Seja bom, seja ruim, o problema é dela, é o determinismo das coisas. No teu caso, você já deu a entender que você escolheu, né? Não, foi, mas não foi eu, né? As coisas também tinha o transmentor nessa história, alguns outros aí. Agora, o problema é o seguinte, que eu tive que esperar porque era melhor, por causa da minha mãe. E outra coisa, minha mãe foi uma mão na roda para mim, me ajudou demais. Vamos dizer, que a gente queimou etapas com o trabalho dela, você está entendendo? Senão teria me dado mais trabalho, mais problema. E a gente conseguiu furar isso aí, mais claro. Você veja, a minha vida, com todos os altos e baixos, ela foi mais linear do que a maioria desse povo que eu vejo as biografias. Eu fui já direto nas coisas tudo. Não tive muito desvio. Observa. Desvio que eu tive que estudar odontologia antes de medicina. Esse seria um desvio. Mas veja, isso é enriquecedor. Não é de julgar fora. Isso enriquece. Entende como é que é? Sempre ajuda. Eu tive que estudar mais o cérebro, a cabeça. A odontologia, eu tive que estudar 2 vezes essas coisas por causa da medicina. Eu estudei mais do que os outros, matéria de cabeça, esse todo problema. Agora, isso é feito sempre por, vamos dizer, orientação do evoluciólogo. Mas aí a pessoa escolhe em função disso. Mas o evoluciólogo deu a indicação devido às afinidades com aquela turma, senão não teria. A família nuclear é aquilo que na atualidade da consciência é o que demonstra mais, é o que é mais evidente a afinidade, a empatia, a simpatia da pessoa, a interatividade afetiva, o problema do rapport evolutivo das pessoas. Não tem outro. Por isso que família nuclear é sempre uma coisa séria. A gente não pode julgar fora. Sem ela, você não aparece aqui. Então você, por exemplo, de origem romana, o negócio vem de quanto tempo? A situação está aí. Mas você não tem nada a ver com fascismo, com Mussolini, nada a ver com isso. Isso aí é o máximo. Isso é o máximo. Eu sou contra. Pois é. Agora é o seguinte, quais são os critérios, nos casos mais positivos aí de intermissivista, os critérios que o próprio evoluciólogo pega para orientar? O critério, em primeiro lugar, é a afinidade que ele tem que ter com aquela família. Segundo, o que é que aqueles elementos podem predispor a pessoa a ela acertar com a sua vida? Aquilo que não seja barreira demais. Barreira sempre tem, e também mão na roda também sempre tem, alguma coisa que facilita, sempre tem. Agora, o problema é que eles veem o que é que prepondera. Se há o predomínio maior de facilitação da vida, e não de travão da vida da pessoa. A intenção é sempre assim, que a gente escuta por aí, que a gente vê das coisas que eu já vi, tudo é isso. Agora, veja, às vezes existem os processos que são feitos assim de afogadilho, são mais de emergência. São essas vidas que eu falo, que teve alguma tragédia, algum processo de acidente, algum problema de doença, algum desvio maior, e que a pessoa, às vezes, ela renasce entre 12 a 15 anos. Isso, às vezes, é feito um pouco no tapa.
Então é escolhido, não tem muita escolha. É aquilo que tem na hora. Entende? Então, aí é preciso ver também a necessidade. Por exemplo, aquele caso do nosso amigo, que até um certo ponto não usou bem o corpo, mas tinha um corpo muito bom, mas não usou bem. Nessa, então, ele vem com um corpo mais mirrado, sendo mais raquítico, menor, que todo aquele poder do androssoma que ele tinha desapareceu. Mas, por exemplo, foi arranjado, isso aí é a coisa mais fácil que tem, arranjar uma genética mais pobrezinha. Eles arranjaram para ele em pouco tempo. Agora, por exemplo, esse caso eu vi que a pessoa ia renascer antes. E eu sabia quem era. Agora, só aconteceu o negócio 30 anos depois é que veio a pessoa para se apresentar espontaneamente, sem eu ter procurado, sem nada. Você entendeu? Agora, isso é a personalidade consecutiva. O caso da Ana, houve alguma coisa disso também? Então. Da Ana, por exemplo, ela escolheu as coisas dela. Eu não cheguei a ver a família dela. Quando ela encontrou, ela apareceu lá, já tinha uma certa idade, a gente não viu nada. Eu nunca vi. Mas veja, o caso dela ser criada daquele jeito, pé no chão, bócio, quer dizer, mostra que a água não era boa, problema da água, entende? A glândula aí, como é que é? Então, isso tudo já mostrava que era o que ela queria. Agora, ela sabia daquilo, na hora que ela escolheu. Ela sabia o que ia passar. Agora, veja, deve ter sido, eu não sei os detalhes, eu nunca quis por respeito a ela, você está entendendo? Eu nunca quis sondar, ver, o negócio não dava, coitada. Ela era muito boa. Com personalidade, você respeitava demais a ela. Eu tratava a Ana como se fosse minha irmã. Mesma coisa. Minha irmã mais velha, que ela era um pouco mais velha do que eu. Agora, isso é impressionante você pensar. E outra coisa, era da Itália, condessa. A nobreza, né? Nobreza terrível. Mas ela Uma veio... coisa que eu estou falando, você escapou do Mussolini. Agora você está escapando do beliscão. Isso é o máximo. Só de fugir do beliscão atualmente, porque a Itália também está sob provação, né? Com o beliscão. Agora ela, provavelmente, ela veio numa condição, vamos dizer, somática até pior, e ela menos... Não, ela veio para ajudar algumas das pessoas que, esse povo que ela já nasceu, já tudo era do convívio dela. Mas ela queria para, vamos dizer assim, ressarcir o que faltava. Tinha um último pagamento para fazer. Dentro do processo dela era isso. Alguma coisa que ela precisava de ajustar. Agora veja, é a interpretação do Carmo, bem clara. Agora veja, eu não sabia desses detalhes todos, não. Foi só quando eu a vi fora do corpo na recepção que fizeram para ela. Vocês sabem que extrafisicamente, às vezes, tem muito dessas recepções, essas comemorações, esses eventos, essas coisas existem. Quer dizer, existe um parasocial extrafísico intermissivo, entende?